Nesse tópico, a gente vai aprender a fazer uma classe e um objeto. Você já vai entender o que cada um desses termos significa. Então, vamos lá. Para isso, hashtag include e o string, use namespace, std, aí a nossa função principal. Função principal a gente já sabe por quê, porque é a função que toda vez que o computador inicia ele busca por essa função aqui, função nomeada main, tudo bem? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa ver é como declarar uma classe. Assim como para a gente poder usar uma função aqui dentro da nossa função principal, a gente precisa declarar ela antes, com as classes é a mesma coisa. Então, a gente vem aqui em cima e como que a gente declara uma classe? A gente coloca class e o nome da nossa classe, que eu vou chamar simplesmente de classe. Tudo bem? Aí a gente abre chaves. Se você tiver no dev, ele já coloca esse ponto e vírgula aqui, ó. Mas você não pode esquecer, tudo bem? Se você estiver usando outro editor de texto ou de código que não coloque esse ponto e vírgula, você tem que colocar aqui, tudo bem? Não se esqueça. E tá pronta a nossa classe. Agora a gente precisa colocar algumas coisas dentro dela. E o que a gente coloca dentro de uma classe? Funções. E quais são as funções que a gente deixa agrupadas dentro de uma classe? Normalmente funções que têm relação uma com a outra, tudo bem? Por exemplo, um setor financeiro do aplicativo, aí você coloca aqui, finance. Aí aqui dentro você colocaria somente funções relacionadas ao setor financeiro. Aí você tem, por exemplo, o setor de cadastros. Você coloca aqui CAD e aqui dentro você coloca somente as funções relacionadas ao cadastro. Manipulação de arquivo, a mesma coisa e por aí vai. Tudo bem? Então, vamos lá. Voltar aqui para a classe. Só que antes da gente colocar as nossas funções aqui dentro da nossa classe, a gente precisa especificar se ela vai ser uma função pública ou uma função privada. Uma função pública é uma função que você consegue acessar livremente em qualquer parte do código. A gente já vai ver como que isso funciona. Então, vamos declarar uma função pública e para isso a gente tem que colocar public, dois pontos e pronto. O que tiver aqui abaixo de public são funções públicas. Normalmente você vai encontrar na internet os códigos estando organizados assim, tudo bem, com public aqui no cantinho. Eu não gosto muito disso porque eu acho que fica visualmente mais organizado quando a gente dá um tab nele aqui, tudo bem? Então, dando continuidade aqui, aí a gente faz uma função, por exemplo, a função soma. A gente recebe dos valores inteiros e o que a gente vai fazer? A gente vai retornar o número mais o número 2, ponto e vírgula, e pronto. A nossa classe aqui já está pronta. Só que como que a gente acessa a nossa classe aqui na nossa função principal? Para isso, a gente pega o nome da classe. Deixa eu dar só um espaço aqui. Aí a gente coloca o nome da nossa classe. E agora a gente coloca o nome do nosso objeto. Tudo bem? E aí que vem o objeto na orientação objetos. E aqui eu vou dar o nome de objeto. Lembrando que todos os nomes que eu estou colocando aqui, você pode colocar o nome que você quiser, tudo bem? Se aqui você quiser colocar pessoa, cachorro, essas coisas assim, você pode colocar da mesma forma que uma função, tudo bem? Então, dando continuidade aqui. Aqui é o nosso objeto. Por que a gente chama ele de objeto? Você vai entender isso quando a gente trabalhar com this em C++, tudo bem? Aqui é um exemplo bem simples só para a gente ver como que funciona uma classe. Você vai entender o conceito de objeto mais à frente. Mas aqui já é um objeto. E como que a gente acessa a função soma que está dentro da nossa classe? A gente pega o nosso objeto, aí coloca ponto, o nome da função, que no caso é soma, e passa os valores para ela. Por exemplo, 20 e 30. E o que eu vou fazer? Eu vou imprimir o valor que essa função vai retornar. Então, cout e pronto. Se a gente compilar e executar, aí ó, imprimiu 50, 20 mais 30, 50. Então a nossa classe e o nosso objeto estão prontos. Para você colocar outras funções aqui dentro, somente você colocar abaixo aqui dessa função aqui. Também, por exemplo, a int dobro, aí a mesma coisa. Você receberia um valor aqui, aí você podia tanto imprimir, fazer o que você quiser aqui com a informação. Imprimir, fazer um cálculo e retornar, fica totalmente à escolha. Agora, vamos ver o que é esse public aqui. Por que a gente tem que especificar que essas funções, por exemplo, se tivesse outras aqui, vou
colocar somente soma2, por que a gente tem que dizer que elas são públicas? Lembra daquele exemplo que eu disse que você podia muito bem fazer uma classe, por exemplo, para o setor financeiro. Aí nesse setor financeiro tem uma função dentro da sua classe e você não quer que nenhuma outra função que não seja dessa classe tenha acesso a essa outra função que se comunica ao banco de dados, porque senão seria uma falha de segurança, né? Imagina, por exemplo, se em qualquer parte do nosso código aqui, o programador conseguisse colocar objeto, ponto, aí, conexão e abrir a conexão lá com o banco de dados e fazer o que quisesse. Essa não é uma abordagem muito boa, tudo bem? Então, como que a gente impede que funções que não sejam da nossa classe acessem determinadas funções? Para isso, a gente declara essas funções, que a gente não quer que sejam acessadas por outras partes do programa, somente por funções que estão dentro da nossa classe, a gente coloca private, tudo bem? 2 pontos, e olha só o que eu vou fazer agora. Eu vou pegar essa função aqui e eu vou declarar ela como privada. Aqui no campo das nossas funções públicas, eu vou colocar int iniciar. Aí eu vou receber também dos valores n e m. E o que eu vou fazer? Eu vou chamar essa função que está dentro da nossa classe, aqui dentro da nossa função pública, tudo bem? E que eu vou passar os valores de n e de m. E só para a gente conseguir acessar ela aqui, eu vou retornar o valor que essa função retornar aqui. A gente pode muito bem fazer isso, tudo bem? Retornar o valor que uma outra função retornar. Agora, para mim poder acessar essa função aqui, eu tenho que antes passar pela função iniciar. Se a gente compilar e executar, aí ó, ele vai imprimir 50 novamente. Só que se eu tentar acessar diretamente essa função soma, olha só, dá um erro falando que essa função é uma função privada, você não pode acessar ela externamente. Isso equivale também para outras classes, tudo bem? Se a gente tivesse uma outra classe aqui, chamada classe 2 e tentasse acessar essa função aqui que está dentro dessa classe, a gente não ia conseguir, ia dar o mesmo erro, tudo bem? A gente declara uma função privada quando a gente não quer que outras partes do programa acessem aquele grupo de funções que são privadas. Esse é o conteúdo do desktop. A gente já viu o conceito de uma classe, onde a gente agrupa as funções, e com a classe a gente inicia um objeto. E já no próximo tópico a gente vai trabalhar com o conceito de this e vai entender ainda melhor o porquê que a gente chama isso daqui de objeto.